eu ouvi com toda a atenção, como é normal e necessário, o discurso do colega de painel Oliveira Dias, mas gostava de lhe dizer que há aí uma contradição. Porque quando falou em descentralização e desconcentração, certo? E disse que a descentralização era um bilhete de vida, o que significa que o Estado, quando descentraliza, não tem capacidade de recuperar aquilo que descentralizou. Eu não sei se isso é um mal. E as CCDRs são o fruto da desconcentração, na medida em que essas CCDRs são representantes diretas do Governo. Ora, eu julgo que essa desconcentração é uma espécie de disfarce da antidemocraticidade, é o que eu acho. Porque estão aí as regiões, essas tais 5 regiões, representadas nas várias CCDRs. Eu trabalhei muito com a CCDR Alentejo durante muito tempo, por necessidade. Posso só interromper para dizer uma coisinha? Ainda há pouco tempo, num programa que aqui tivemos, para celebrar os 12 anos da criação do município de Odivelas, tivemos o privilégio de ter entre nós aquele que foi o último Presidente da Câmara de Loures antes da divisão, Sim. o engenheiro Demétrio Alves. E ele anunciou aqui, ele agora colabora com a CCDR de Lisboa e anunciou que tinha até desbloqueado umas verbas para o investimento alguns aqui em Odivelas. E eu na altura dei comigo a pensar, ora, cá está uma coisa que não devia ser uma estrutura desconcentrada a decidir, devia ser uma estrutura descentralizada a decidir. Naturalmente. Devia ser a população da região, não é? Através dos seus órgãos representativos, e por isso é que nós votamos, a decidir como melhor aplicar aqueles dinheiros. E não qualquer, sem desprimor para quem trabalha nas CCDRs, que há pessoas competentíssimas a trabalhar lá. Não é essa a questão. Mas que não deve ser a Rua da Artilharia 1 a decidir aquilo que é melhor para nós, aqui ou ali na Lesíria do Ribatejo, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas continuamos a não encontrar uma saída objetiva para a questão, porque, por um lado, achamos que as pessoas têm que decidir. As pessoas têm que decidir efetivamente. E ou vamos para a figura do referendo, em que as pessoas decidem a nível nacional, ou então vamos para o poder local, em que as pessoas têm efetivamente um conhecimento de realidade que lhes permite decidir. Portanto, eu julgo que retirar poderes ao poder local é um erro do meu ponto de vista. Não se trata de poder criar local. uma estrutura intermédia Que já existe, não se que existe, mas que de qualquer maneira existe, do meu ponto de vista, com os defeitos que eu vou justificar naturalmente. Central. E dificilmente, e até aqui é o que ela tem sido. E normalmente, quando os partidos estão na oposição e defendem que deve haver essa estrutura, e quando entram para o governo acham que talvez já não deva assim tanto haver, etc., é porque efetivamente têm medo que de uma desconcentração se passe para uma efetiva descentralização. Só que eu não sei se a descentralização funciona a essa dimensão. Daqui a pouco temos... Então nunca se faz. Se calhar não é preciso fazer a regionalização. Eu não sei se o país se governa melhor isso é verdade. ou vive melhor com uma regionalização. O fascismo não nos atrasou durante 50 anos. Não morremos, mas não estamos a falar de fascismo, nem estamos a fugir da questão. Eu não sou obrigada a pensar da mesma maneira. Se continuarmos mais 50 anos sem fazer a regionalização, nós vamos cá continuar. Mas o problema, se calhar, é primeiro as pessoas adeptas à regionalização saberem o que é que querem. Naturalmente. Você é adepto das 5, mas há quem seja adepto das 7. Não. Permita-me a expressão, há para aí diversas vias para o mesmo caminho. Além de mais, desculpe lá que eu não usei os meus 4 minutos. Além de mais, há outra questão, é que nós estamos aqui a tentar atribuir à ausência das regiões todos os problemas que nós temos e o nosso atraso não tem a ver com as regiões, não tem a ver com a nossa divisão administrativa. O nosso atraso tem a ver com a nossa própria incapacidade e enquanto nós não assumirmos isso, não assumirmos que a nossa hora de ponta é às 9h30 da manhã ou às 10, quando se calhar devia ser às 7h30. Não assumirmos que há pessoas que trabalham até às 10 da noite porque têm um objetivo de fazer crescer a sua família, a sua casa, a sua região, o seu país, o que quer que seja, e nós continuamos a trabalhar até às 5. E se trabalharmos mais 20 minutos, só não vamos receber 20 minutos de horas extraordinárias. Se não pudermos, enquanto nós não nos mentalizarmos que é assim, não vale a pena. Eu tive aqui há meia dúzia de anos, estive no Ministério da Educação e lembro-me perfeitamente de uma polémica que surgiu no Ministério, porque alguém apareceu lá e disse assim, tenho aqui uma proposta fantástica para apresentar às escolas, para vender às escolas, aprender a brincar. E o ministro de então, o meu ministro da Educação, que era o professor David Justino, olhou para o senhor que se apresentou lá e, por acaso, eu tinha exatamente a mesma opinião e disse assim, aprender a brincar é uma fraude, porque aprender, tal como trabalhar, é um sacrifício. E é com esse espírito que temos que nos confrontar e é com esse espírito que temos que aprender, temos que pôr as crianças a trabalhar.
Portanto, isso é a minha opinião. Agora, atribuirmos isto ao facto de ser poder local, poder regional, para mim o poder regional, no momento em que nós vivemos, com a crise que nós vivemos, não vem de resolver crise nenhuma. Vem criar uma série de estruturas intermédias. Já existem, não é verdade. Não interessa, vem alargar essas estruturas. Nós fizermos mais... Então, se calhar é melhor acabarmos com elas. Mudam é de mãos, mas já Porque existem. não há nada que me garanta que a fusão de interesses que têm a ver com os transportes, com as vias de comunicação, etc., não possa acontecer assente no poder local que nós temos. Não é possível. Não é possível. Não existe a área metropolitana de Lisboa. Não é possível. Não existe. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. Não é uma ficção. Uma ficção são as Você sabe tão bem como eu Isso é uma que existem ficção. inclusivamente estudos e existem Temos comissões que ser como a sérios. área metropolitana de Lisboa, onde os transportes existem inclusivamente, onde os transportes são tratados de um modo global. Varandas Neves, por favor. Oliveira deste, desculpe lá, mas não sei se eu depois... É o meu tempo agora. Não terminou. Não, eu posso dar agora. Então depois, é eu vou deixando de falar toda a gente, Então é o seu não tempo. posso monopolizar. Eu Nem quero. Eu gostava... Mas Como Oliveira Dias tem dito que ainda não temos, Tem razão, entrado no tema, eu, apesar de me faltar um pouco a água, gostava de mergulhar de cabeça já no tema. E devo dizer que eu sou um adepto do aprofundamento das capacidades das câmaras municipais. Exatamente. Exatamente. Ok, está bem. Completamente. Respeito. Tenho esse direito. Tenho muita inveja de não pensar como você. Gostava de Gostaria poder discutir isto de uma forma séria quando os adeptos da regionalização tiverem um projeto próprio e comum. Porque eu, cada vez que ouço falar nos adeptos da regionalização, ouço-os falar em diversos projetos. Ultimamente, então, há propostas de 5 regiões e de 7 regiões, conforme o Oliveira Dias sabe. Essa parece que já foi abandonada, entretanto, e agora estamos só nas 5 ou nas 7 regiões. Eu devo dizer que acho que Portugal continental não tem propriamente uma grande força de entidades regionais e, portanto, tenho algum receio que essa questão da regionalização, eu já estou com receios da perda de identidade nacional em relação a algumas coisas que vêm lá de Bruxelas. Então, com esta questão da regionalização e com a questão da criação de terreiros do Paço a norte e a sul, ainda vai ser pior. E criavam-se aqui mais poderes para algumas pessoazinhas que andam... Mas a quem é preciso pagar favores? Eu percebo que há aqui... E mais me assusta ainda com as questões das regiões autónomas. Deixa-me dar 2 ou 3 exemplos. Isso Eu fico muito preocupado. Na realidade, à parte. Oliveira Dias, o meu amigo é que falou nelas. Falou nas regiões autónomas quando estava a falar na regionalização. E eu vou-lhe dar 2 exemplos. Dê-me 2 exemplos. Das 2 exemplos das regiões autónomas que temos. Primeiro exemplo, a Região Autónoma da Madeira. Como sabe, e se calhar melhor do que eu, é das que mais dinheiro recebe do Orçamento Geral do Estado, é das que mais dinheiro esbanja em algumas obras de caráter duvidoso, e por aqui me fico, e está sempre a reclamar mais e mais. E se compararmos o atraso que é a região de Trás-os-Montes em relação à Região Autónoma da Madeira, este passar de verbas para as regiões autónomas, neste caso concreto, a região autónoma da Madeira, é gritante. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, a chamada, como eu costumo dizer, um país quando está em dificuldade, estamos todos. Estamos todos. E para mim, se o país está em dificuldade, esteja lá o Partido Socialista, ou o Partido Social Democrata, ou o CDS, ou o PCP, nós estamos mesmo em dificuldades. E quando as dificuldades têm que tocar a todos. Portanto, eu não posso aceitar que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores venha dizer que não corta nos ordenados aos seus funcionários, contrariando aquilo que vai ser feito no resto do país. Entidade nacional, 0. E, portanto, isto são exemplos perigosos de algumas situações que nos podem vir a acontecer. Exemplos perigosos. Exemplos que eu tenho que condenar e que tenho que combater. Primeiro aspecto. Vamos, de uma vez por todas, olhar para o nosso país com a realidade atual. O meu amigo há bocado falou muito bem em paróquias. Nós já aqui falámos noutros programas, inclusivamente, onde eram as paróquias que tinham algum poder local. E, portanto, estes programas servem também para eu aprender. O país mudou. Vamos mudar as regiões que fazem parte deste país. Nós conseguimos fazer isso em Odivelas, mas há alguns sítios onde isso ainda não se conseguiu fazer. E, portanto, nós temos que olhar para este país e dizer assim, a freguesias de Lisboa, há freguesias de Lisboa que estão completamente despovoadas.
Não há lá ninguém. E, portanto, vamos olhar para as regiões e vamos reformular todas estas regiões e vamos dar mais poderes às câmaras municipais. Essa é que é a grande questão. Quanto a mim, é o reforço do poder local que é das melhores coisas que podem acontecer. Posso só acabar os meus 4 Por amor de minutos? Deus. Eu estou de acordo com o Barão das Neves, não até a exaustão, mas aqui no essencial estou, e porque exatamente eu também acho que é o reforço do poder local que pode, de alguma maneira, resolver esta questão. Porque nós não temos sequer uma dimensão que justifique 5, 7 regiões, a existência desse poder intermédio, acho que não. Nem uma dimensão populacional, nem uma dimensão territorial. Claro. E estou de acordo também que, provavelmente, tem que se rever a dimensão dos municípios, tem que se rever algumas situações. Sem esquecer que nós somos extremamente assimétricos e é muito difícil voltar a criar leis cegas, como é nosso hábito, que eventualmente a criar leis cegas, que venham eventualmente a apontar no sentido da fusão de determinados municípios, quando há situações em que, se efetivamente esses municípios têm uma população muito escassa e provavelmente não se justificaria a sua autonomia, também é verdade que têm um território de tal maneira vasto que essa vastidão pode depois perigar uma fusão que os torne ainda maiores. E o problema da desertificação agrava-se quando nós juntamos municípios em que o território é imenso e as pessoas acabam por não ser Mas vai-me perdoar, mas é preciso coragem para fazer isso. Naturalmente que é preciso. Os próprios partidos políticos, todos eles, estou a falar no espectro político total, da direita à esquerda, os próprios partidos políticos têm que ter a coragem de abordar esse tema. E não têm que ter, naturalmente têm que ter, não podem continuar, porque isto é tudo muito engraçado. E têm que abordá-la de acordo com as especificidades de cada zona do país. Porque isto é tudo muito engraçado, porque nós vimos ainda recentemente algumas abordagens, por exemplo, redução de deputados. É evidente que a redução de deputados é abordada pelas pessoas que a propõem de uma maneira a prejudicar os partidos mais pequenos. Claro, isso não é sério. Não pode ser. Isso não é sério, não é ético politicamente. Exatamente. Portanto, a redução de deputados tem que ser feita de modo a que sejam questões abordadas eticamente e sérias. Porque não se pode dizer vamos reduzir deputados e os 2 maiores partidos portugueses continuam lá com o mesmo número de deputados e os deputados são reduzidos à custa do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Exatamente. E já não falo daquelas coisas que andam para lá assim a flutuar na Assembleia, tipo os verdes, que eu não sei muito bem o que é, mas pronto. João. Eu recordo aos dois que o poder local é também regiões administrativas. Está na Constituição. Trato-as como tal. Está na Constituição. Trato-as como tal. Se as regiões administrativas vêm no capítulo do poder local, então tenho-a de citar como tal. Mantenho que um problema que ultrapasse as fronteiras de um município não pode ter soluções municipais. Tem que ter soluções supramunicipais. Logo, soluções regionais. Mas os municípios entendem-se e tal para chegarem a um acordo em relação a este ou àquele problema. Temos, eu não sei se... mas temos vários exemplos ao longo do país de municípios que não se conseguem entender porque cada um defende a sua dama. Logo, nas regiões isso não havia. Nas regiões isso não havia, Oliveira Dias. Criar não havia. Uma situação, uma solução super. Peço desculpa, tem razão. Já existe, que é o governo. Até nas regiões isso não havia. Não pode ser, então também pode o governo superintender às questões. Agora, a tradição municipalista do país é verdade, é milenar. A tradição paroquial já não é. A primeira vez que se criou a junta de paróquia foi no governo liberal nos Açores de Dona Maria I, que aqui no continente o tio andava aí entretido a dar traulitada em toda a gente. Portanto, é nos Açores que nasce, se quisermos, o embrião da freguesia atual. É a junta de paróquia. As regiões, com uma outra nomenclatura, são também milenares. E vocês, enfim, se calhar não se lembram disso. Das províncias. Exatamente. É muito bem, mas não é mesmo. Os meus pais ainda hoje dizem transmontano. Não se esqueça que eu sou tenho um amigo meu que ainda hoje diz alentejano. Quer dizer, vamos lá ver. Não tenho a mínima dúvida. Eu digo-me Lisboeta. Agora, deixem-me ir até ao final, porque o pai Vassul não me perdoa os 4 minutos. Quer seja interrompido, quer que não seja. A verdade é esta. Hoje,
as pessoas identificam-se com a sua província com a maior das facilidades. Quem é que... Por isso é que eu disse no princípio que a regionalização é uma coisa, as regiões administrativas é outra. Para haver uma regionalização, a regionalização o que é? É um conjunto de características e denominadores comuns que uma área tem. Obviamente, nenhum dos mapas sugeridos até hoje, a não ser do Orlando Ribeiro, esse grande geógrafo, dizia que só tínhamos 3 regiões. Pronto, era a Atlântica, era a Mediterrânea e era a outra não sei o quê, que já não me recordo como é que ele se chamava. Mas nós não estamos a falar de uma regionalização, estamos a falar de regiões administrativas. E no mapa das regiões administrativas, ninguém vai convencer que Barcelos tem 87 freguesias. Cada uma daquelas freguesias corresponde a identidades próprias e específicas que que as outras não têm. Não, são tudo mapas artificiais. Bom, então se estamos a falar de mapas artificiais, e Odivelas é um mapa artificial, como Loures é, como Lisboa é, como qualquer município deste país ou freguesia é. Perguntar-me, então, mas qual era o mapa que defendia? Eu, face à celeuma que levantou, aquilo que travou a regionalização, aquilo que conhecemos hoje por regionalização, foi a questão do mapa e a questão, vejam bem, da sede da região. Uma coisa completamente, enfim, uma minudência. Quero lá saber onde é que fica a sede. Não quero. Não quero saber. Mas as pessoas quiseram. Mas é que as pessoas das regiões quiseram. É que esse é que é o principal problema. É que as pessoas das regiões quiseram. Você sabe a polémica que houve, por exemplo, em Viseu? Tanto quiseram que reprovaram a regionalização. Exatamente. Pois vão ao Alentejo e veja quando quiseram criar a região do Alentejo. O meu amigo não se lembra já lá, não. Desculpe. Quando quiseram criar a região, havia uma luta pegada ali entre Évora e Beja, onde é que havia de ficar a sede da região. Pode dizer que houve um conjunto de propostas e depois entretinham-se com minudências, que era onde é que vai ficar a sede, se fica aqui, se fica ali. São minudências, quer dizer, não, para as pessoas de lá não eram minudências. É exatamente a mesma minudência. É exatamente a mesma minudência que quando foi a criação do município de Odivelas, não se discutiu onde é que ficava a sede, porquê? Porque se a sede não ficasse em Odivelas, na cidade de Odivelas, o município não teria ido para a frente. Onde é que ficava a sede da região do Alentejo? Quando foi o referendo, a região do Alentejo estava proposta. Estamos a falar da mesma dimensão. Onde é que ficava? Estou-lhe a dar um exemplo. Mas onde é que ficava? Estou-lhe a dar um exemplo. As pessoas estavam contra isso. Estou-lhe a dar um exemplo de uma minudência que travou o processo. Não é minudências. É uma minudência. São casos concretos. Coisas É como o amigo está a querer criar regiões por ditadura. Se me deixar continuar, eu passo a explicar o seguinte. Portanto, se me perguntarem que mapa é que eu queria, é evidente que eu preferia o mapa daquilo que ficou conhecido pelo mapa em prateleira, em que uma região teria uma fronteira marítima e uma fronteira terrestre. Portanto, ia do litoral até a Espanha. Pronto, 6, 7, portanto se me fazia. Agora, esta era uma delas. A outra era claramente as províncias. Porquê? Porque as pessoas já se identificam com as províncias. A província é uma região administrativa. Podíamos transformar as províncias em regiões administrativas que as pessoas batiam palmas. Não tem disso. Não batiam. Não tenho dúvida nenhuma. As pessoas têm a consciência de que isso era empobrecer as regiões. O amigo nesse aspecto já nem é das 5, já é das 4. Agora, não, já vou chegar aí. Não é das 5, é das 4 já. É que a região de Lisboa chegar à Espanha é um bocado complicado. Quando se põe a questão, tem que me ouvir até ao fim. Se fizer um esforço de não tentar adivinhar as minhas palavras, é mais rápido. Você é que disse. Economiza. Não, economiza. Porque eu vou acabar a dizer isto. Ou melhor, acabar não, vou acabar por dizer isto. Vou acabar por dizer isto. Quando se põe a questão do mapa, não é? Porque não tenho dúvidas nenhumas que essa foi uma questão central, que foi a pedrinha na engrenagem. Sabe o que é que eu digo? O general Patton costumava dizer que pior do que uma má decisão é não decidir. E eu aí já estou assim também. Quer dizer, qual é o mapa mais consensual? É as 5, por causa da CCDR. Fantástico. É melhor ter um mapa menos bom do que não ter mapa nenhum. As CCDRs, para mim, não será, enfim, uma boa divisão regional. É a divisão das CCDRs assentas nas regiões plano antes que foram definidas em 73. Exatamente. Para quê? Exatamente para que a canalização das verbas de investimentos de apoio de crescimento espacial fosse, ou melhor, tivesse alguma racionalidade. E é isso que as regiões administrativas também defendem. Ou melhor, que os apologistas defendem. Em vez de ser um qualquer assessor a decidir que verbas é que se vai investir na região de Lisboa, serem os órgãos próprios da região a decidir isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vejam bem, eu não sou como o outro que nunca tem dúvidas e raramente se enganava. Quem sou eu? Enganei-me já muitas vezes na minha vida e tenho muitas dúvidas em muitos aspectos. Mas não tenho dúvida nenhuma que se tivéssemos regiões administrativas, Bragança, hoje, não ostentaria a taça
de não ter 1 quilómetro de autoestrada. Não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, enquanto continuarmos assim, vamos continuar a ter Braganças no nosso país e noutros aspectos da nossa vida económica, esquecidos. E as regiões, pelo menos, tinham essa... Eu tenho algumas dúvidas. Tinham essa grande vantagem. Posso lhe dizer porquê? Eu não sou de Bragança, mas sou de Évora. E passo com muita frequência na A6. E a A6, para mim, tem duas características fundamentais. Isto tem a ver um bocadinho com a questão de Bragança e a necessidade da autoestrada. A A6 serve para entrar alguma coisa em Évora, pouca, e serve para sair muita coisa de Évora. E, por outro lado, é impressionante passar na A6 em determinadas horas do dia, porque nós passamos lá sozinhos, literalmente sozinhos, para um lado e para o outro. Portanto, eu considero, independentemente do que os alentejanos possam até pensar de mim, que provavelmente aquela A6 é um desperdício. Muito bem. Por outro lado, eu também acho que a questão das regiões e a questão da divisão em prateleiras, se fosse referendada e explicada às pessoas nas suas consequências, a metade rica de Portugal não ia querer pagar para a metade pobre. Tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho uma opção se tão negativa dos eventualmente não for assim, eu tenho. Eu não tenho uma opinião tão negativa dos portugueses. Eu tenho. Não é negativa, é real. Mas é realista, você que é até defende os referendos, e os referendos precisam de pessoas que sejam equilibradas, não é? Quer os ricos, quer os menos ricos. Naturalmente. E eu que até sou contra os referendos. Eu não e sou acredito contra os mais nos referendos. portugueses que vocês. Não estou a dizer que acredito nos portugueses ou que não acredito, isto é realista. Se for perguntar às pessoas que se são elas com o seu trabalho, com a sua produtividade, que têm que arrastar as outras, as pessoas não querem. Da mesma maneira que é gritante que nós tenhamos estas CCDRs que só tenham um mínimo de justiça enquanto houver dinheiro da Europa, porque a Europa sempre vai dizendo que Lisboa e Val do Tejo já chega, agora vamos dar aos mais pobrezinhos que precisam mais. Quando isso acabar, são uns a crescer com as suas potencialidades, com as suas condições naturais, etc., e os outros a ficarem sistematicamente para trás, por razões diversíssimas, mas a ficar. Porque não têm condições, não estão próximos de nada, não têm as acessibilidades que não souberam ou não puderam construir, porque efetivamente as tais autoestradas também não são a solução para os problemas das pessoas. Toda a gente acreditou que quando houvesse autoestrada no Alentejo as coisas iam ser diferentes e as autoestradas servem para as pessoas chegar mais depressa à Espanha ou ao Algarve, não é nada. Uma autoestrada é uma infraestrutura cujo retorno só se vê, é um retorno geracional. Só nas gerações futuras é que nós vamos ver se... Olha, eu recordo-me que o Governo Regional da Madeira uma vez fez uma visita ao Canadá e foi numa altura em que havia um tema quente em Portugal que tinha a ver com os centros de saúde e com hospitais e coisas do género. Não é este mais recente, com a reforma que foi feita já no governo de Sócrates, foi antes. Já antes tinha havido uma guerra qualquer a esse respeito. E lá no Canadá estavam em conversa lá com o ministro, não sei bem lá que ministro é que era, perguntava assim, então, e contaram-me, não estive lá, não tive esse privilégio. Foi o secretário regional que contou isto, enfim, num grupo de amigos. E o ministro perguntava, então, mas Portugal, qual é a dimensão daquilo? E, aquilo é 800 km para cima, de uma ponta à outra, porque em largura são 300 km. E dizia assim o ministro canadiano, então vocês têm um problema de transportes, não têm um problema de hospitais. E é nessa lógica, ou melhor, penso que quando se decidiu investir nas autoestradas, se foi um pouco por essa lógica. Isto é um país, dadas as suas dimensões, quer em comprimento, quer em largura, desde que tenha uma boa rede viária, complementada com uma boa rede ferroviária, na minha opinião, e que está a falhar, e já agora também... As pessoas não podem ir para as urgências dos hospitais de comboio. Pois não, mas podem ir de carro. Você, mas não é preciso autoestradas para irem para o hospital. Nunca precisou de ir para o hospital aqui em Santa Maria ou para São José e demorar mais de 40 minutos a lá chegar. Mas já me aconteceu, eu moro aqui em Famões. Eu, como sou católica, diria, graças a Deus. Numa autoestrada, numa autoestrada 40 minutos, sabe quantos quilómetros é que faz? Em 40 minutos. Faz muita coisa. Portanto, isso é psicológico. Nós que estamos aqui às portas de Lisboa, levamos 2 horas a chegar a um hospital. E depois mais 3 horas a ir. São 5 horas, mas estamos satisfeitos porque estamos perto. Não é? Agora, eu em 5 horas atravesso o país. Bom, mas isso é apenas um pormenor para... Não, eu fui interrompido e depois fui para ali. Não, tu completaste o tempo, eu até julguei que essa passagem tinha sido automática. Este árbitro aqui... Eu até pensei que essa passagem tinha sido automática. Deixa-me só acabar de dizer isto, pai. É que eu não entendo porque que se há de, enfim, bater palmas à autonomia
que foi conquistada pelas freguesias e pelos municípios, de 76 para cá, serviu, enfim, para aumentar o nível de vida das pessoas, mas a autonomia regional, essa já não serve. E eu não entendo isto. Em 76, em 74, quando foi a Revolução, andávamos aqui, enfim, mais ou menos. Não vou dizer que estávamos bem, mas muitos nem sequer sabiam que estavam mal. Esta é que é a verdade. Muitos nem sabiam que estavam mal. Eu vou-vos dizer aquilo que mais tocava nas famílias dos portugueses, antes de 74, antes da Revolução, era o espectro da guerra colonial. Isto sim. Quem tivesse filhos varões estava sujeito a que os dois, isto é, estava a pensar na minha família. Disse varões. Mas vissem os filhos irem para a guerra colonial. Mas Oliveira disse varões, não barões. Não, Eu posso só dizer uma coisa. Nós, de facto, nessa altura, talvez alguns não soubessem que estavam mal, ou talvez muito poucos soubessem. Mas a verdade é que agora também não sabíamos, porque a crise supostamente apanhou-nos a todos de surpresa. Eu vou chegar aí. Se nessa época tivessem perguntado às pessoas, acham que a autonomia, nem sabemos o que isso é, não faz falta nenhuma. E, portanto, não pode ser esse a principal ideia força. Porque nunca tivemos, já tivemos a autonomia regional, sob forma de províncias, no século passado, no século XIX. Durou pouco tempo, mas tivemos. E mais, vocês notem que o país está retalhado. Por alguma razão durou pouco tempo. Cada ministério. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a centralização do poder. Os movimentos de maior autonomia e menor autonomia têm a ver com cada vez que alguém centralizava mais ou não. Mas o centralizar ou descentralizar não obriga a que haja um órgão intermédio que se tenha que vir a criar, que representa mais cargos, mais despesas, mais custos a todos. Não estou enganada. Esses órgãos já mais existem. cargos. O que eu quero dizer é isto. Se Assessores. vocês quiserem Mais tudo, mais lugares. atentar naquilo que eu estou a dizer. Isso já existe. Tudo isso já existe. Se calhar não tem que existir. Tudo isso já existe. Pois, mas eu não sou E aquilo que apologista eu de digo é exista. que, da mesma forma que o exemplo da freguesia e do município foi um bom exemplo, vamos, então, cumprindo a Constituição, vamos fazer, então, o mesmo com as regiões. Vamos ter as regiões administrativas, com a sua autonomia, com a sua capacidade de autorrealização, enfim, mais eficiente do que o município. É só uma questão de Continuar a gosto, ouvir. ter ou não ter regiões. Eu não acho que tenha que Não, ser. é que vocês acham que deve ser o Governo a continuar a manter esse poder. E eu acho Não, que não acho que é o Governo Eu a acho que continuar. não. Não acho. Eu acho que esse esse poder Amigo, está vai-me perdoar. transferido. Eu tenho estado calado. Ninguém Amigo, vai-me disse perdoar. isso. Eu tenho estado calado. Ninguém Mas não disse vou isso. permitir que o meu amigo pense Não, por nem- mim. nem pronto. por mim. O que eu Não, acho... desculpa lá. Nem sequer ninguém Não disse. leva mal, Eu mas vou dizer de outra maneira. o que eu acho, eu digo. Hoje Poder isto está local- bipolarizado, Fala por si. hoje está bipolarizado desta forma. Uns acham que deve continuar a ser o Governo a manter este poder. Outros, onde eu estou, acham que deve ser o Governo. Então, olha, a partir de hoje há uma terceira via. O povo exerce. A partir de hoje há uma através- terceira via. O povo exerce através de uma participação efetiva ao nível local, que é o nível dos municípios. Não chega. E não me venha Não falar da chega. autonomia das Não freguesias, chega. porque Não eu, por chega. acaso, até estou na Comissão de Não Poder chega. Local. O CCR vê a hora de acabar. Estou na Comissão Já. de Poder Local da Câmara Acabar? de Odivelas Já. e sei muito bem Pronto, qual é que é o acabar poder já. das freguesias. E nem é Se calhar preciso antes aquilo não para nada. sabia, mas agora já sei. Que é nada. Não é preciso aquilo para nada. CCRs acabavam já. Amanhã acabavam. E logo a E seguir, aqueles taxos todos iam lá para onde os quisessem arrumar. Acabavam não com aqueles taxos todos. Isto não pode ser isto, na lógica Também tem que ser. do taxa. Não pode, mas também tem que ser. Não pode. Porque É não que eu pode sou muito falar. terra a terra. Não Então, passa porque é que ao não lado. acabamos com os municípios? Com a autonomia Não, municipal? Amigo, Não, não. meu amigo, Acabamos desculpa com lá. esses taxos todos? O meu amigo está a É a mesma falar lógica. de outra coisa que eu já aqui referi, que é a reformulação de tudo o que é atualmente os Oh, municípios Brandão, e as freguesias. você Se o meu amigo disser deu aí um assim, exemplo. olha, o meu amigo do há bocado deu um exemplo muito concreto. Não, eu é que falou vou falar num disso hoje. conselho, Eu é que vou falar disso hoje. falou num conselho que tem 86 freguesias. Barcelos. O meu amigo acha normal, Claro que não. acha normal que uma Assembleia Municipal possa funcionar lá com aquela gente toda. 170 pessoas. Acha normal? É evidente que Então tem sim. mais gente Isso é um do que disparate. aquilo que está na Assembleia da República. Isso é um disparate, Ouça lá, claro. o meu amigo tem mais experiência. Eu nunca fui autarca e, portanto, estou aqui, digamos que, em perda em relação ao Oliveira nunca foi Dias, em porque não quis relação também. Nunca foi porque não quis. Bem, isso é outra história, o meu amigo não conta isso, porque senão eu fico envergonhado. E, portanto, em relação ao meu amigo e à doutora Mariana Cascais, eu estou... Agora, eu vou
sistematicamente, quando posso e quando não posso, vejo através destes nossos amigos da Odivela TV, algumas sessões da Assembleia Municipal. Há pessoas da Assembleia Municipal que estão ali a fazer figura de corpo presente. Não têm uma intervenção, não têm um posicionamento, estão ali atrás, às vezes dizem, está na altura de votar. E eles olham para ver como é que os outros votam, levantam a mão. Às vezes nem sabem o que é que se está a E, portanto, isto é triste. Em vez de termos 40 elementos numa Assembleia Municipal, devemos ter 20. Vamos pensar em reformular isto tudo. Porque é aí que o país está a gastar dinheiro. O país está a gastar dinheiro é quando numa Assembleia Municipal tem um carro para ir buscar uma senhora à Póvoa de Santo Adrião para vir aqui assinar uma carta. E a senhora tem o passo social. Aí é que nós estamos a gastar o dinheiro. Aí é que nós podemos aproveitar para dar dinheiro aos pobres que estão em casa e que ao sábado e ao domingo não têm nada para comer. Isso é que nós temos que pensar, não é regionalização, que isso é mais taxos para as pessoas que querem continuar nesta vida. E só quem pode ter alguma noção do que é que se passa nos lugares é efetivamente a tal política de proximidade que é própria das pessoas que governam os lugares, com uma determinada dimensão. Deixa-me explicar. Em relação ao funcionamento e em relação ao excesso de freguesias, que é verdade que acontece, sem dúvida nenhuma, e que há outros sítios onde se calhar há escassez de freguesias, eu também estou de acordo que deveria haver uma reestruturação desse poder, uma reestruturação do poder local. Mas continuo sem achar nenhuma lógica, em termos de solução possível, ao facto de cada vez que se ultrapassam as fronteiras, digamos, das soluções, porque nós não somos capazes de resolver o problema dos transportes a nível de Odivelas, porque Odivelas não é estanque, é verdade, mas depois vamos resolvê-lo com Lourdes, etc., com Lisboa e por aí fora, e depois ao nível da região, a região também não é estanque, e nós vamos criar mais uma estrutura para resolver. Onde é que acabam as estruturas intermédias? Cuidado, não cria nada, ela já existe. A estrutura já existe. A área existe. metropolitana de Mas Lisboa. o facto dela estar Está a falar da área metropolitana de Lisboa. As estruturas já existem, estão nas mãos, do Poder Central. E não têm que existir. Não podemos misturar matérias. Você não acredita que se acabarmos com as freguesias que se vai dar dinheiro aos pobres. Não é? Isto já não é como no tempo do não exagero. O meu amigo hoje está a exagerar no aproveitamento das minhas palavras. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Oliveira Dias. De qualquer forma, eu vou pegar naquele exemplo que deu de Lisboa. Ouça, eu sou até radical dessa matéria. E até já escrevi, tenho um livro publicado que fala disso, onde eu defendo a extinção pura e simples das freguesias, enquanto autarquias locais. Defendo que elas se mantenham no território e que nesse território seja designado, como em Cabo Verde, tem a freguesia, que é um território, e o Presidente da Câmara nomeia um delegado municipal para o representar naquele território. É o nosso regedor antigamente. Sem tirar nem pôr. E no Brasil, o distrito corresponde, em termos de dimensão, às nossas freguesias. É exatamente a mesma coisa. O prefeito cria um distrito e nomeia um subprefeito. Eu acho engraçado como o amigo quer acabar com a nomeação do governo para a CCR, mas depois quer pôr presidentes de Câmara a nomear para as freguesias. Que eu quero ir a Lisboa. Eu acho engraçado. Que eu quero ir a Lisboa. Portanto, eu defendo a extinção das freguesias. Depende da dimensão, Oliveira, pronto. Eu tenho que passar a palavra agora ao Barão das Neves. Então, mas eu estou... Barão das Neves. A não ser que queiram... Eu só gostava... Não. Eu gostava de dizer aqui duas ou três coisas. Nós temos mantido aqui algum diálogo, mas eu também não vou aproveitar os 4 minutos e vamos ver se consigo dispor daqui de 1 ou 2 minutos para dar ao Oliveira Dias para eu terminar aquilo que estava a dizer. Mas eu gostava de recordar, porque é importante, até porque o Oliveira Dias vai muito atrás buscar factos históricos e que se calhar faz muito bem para abrilhantar um pouco este debate. Mas convém a gente também falar naquilo que foi todo o processo de regionalização até aqui, para as pessoas perceberem se alguém, as pessoas que estão a ver... O que interessa é que as pessoas percebam quais são as vantagens desta solução ou não. Mas interessa às pessoas percebam também, principalmente os mais jovens, não é você dizendo que foi um grãozinho de areia ali e tal. Não foi. Quer dizer, vamos lá ver. Nós não podemos dizer, eu já disse isto há bocado, vou tornar a dizer, as pessoas não são espertas para uma coisa e estúpidas para outra. Não, há aqui grãozinhos de areia. Quando foi a questão da regionalização, e você lembra-se tão bem como eu, o que é que se criou logo ali de lobbies, onde é que era o centro da regionalização? Há bocado falou no António Guterres, o nosso primeiro-ministro, que apontava para um mapa de 9 regiões, como sabe. O PSD... Era um mapa em prateleira. Sim, o PSD e o CDS, na altura do Dr. Paulo Portas e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não tomaram posição, mas veio o PCP e mais os tais senhores lá dos PEVs
e que é uma coisa que eu também nunca percebi muito bem, e torno a dizer o que é que são, e apresentaram um mapa também de outras regiões. Depois chegou-se a acordo e fomos fazer um referendo sobre 8 regiões. Portanto, convém a gente ir aqui recordando. 9, 8. Os adeptos da regionalização, neste momento, debatem-se com propostas de 7, 5. Se me permitem, eu dou um conselho às pessoas que defendem a regionalização. Vejam lá, se uma vez por todas, sabem o que é que querem. Assentem na proposta. Porque senão deve ser difícil para as pessoas até que quiserem uma regionalização saber o que é que é. Assentem o que é que é. Onde só a proposta do Politburo é que pode... Não! Assentem no que é que querem! Assentem no que é que querem! Prendam-se primeiro. Desculpa lá. Assentem no que é que querem! Disse para mim... Olha, e como calcula, uma vez que essa o questão melhor exemplo para mim é falar da União Soviética. Uma vez que a questão lateral do mapa é assim tão importante... Lateral? Lateralíssima. Lateral. É assim tão importante. Não é do Aceito lateral qualquer de todos. mapa. Lateral. Não é lateral. Qualquer mapa. Determina Desde que a exatamente solução- o tipo de relações que se Desde que a estabelece. solução venha para o terreno. Lateral. Não pode ser lateral, depende dessas... É lateralíssimo. Não é lateralíssima, do território, da sua divisão. Depende da forma como se articula os problemas económicos, os problemas Completamente sociais, os problemas artificial. Isso é políticos. completamente Não, é artificial. artificial. Então Artificial. o que é que não é Qualquer artificial? Os divisão- lugares, os empregos, Qualquer divisão as benesses territorial é que não são artificiais. É artificial. Para as Não há- pessoas das regiões Então, não o que é é. que não é Como? artificial? Para as próprias pessoas das regiões, até aquelas pessoas que Para as estão a pessoas das favor. províncias, tens razão. Não é. Para as pessoas das regiões Não não pode ser é. nunca. Não é. O Minho considera-se Não é Minho. para ninguém, não pode Mas ser. não é para ninguém, ouça, não O é. Ribatejano considera-se Ribatejano. E vai deixar de Então, transformar. sim, E o aliás, Algarvio considera-se Não Algarvio. só fazia uma Oliveira, concorrência. você já Agora veja uma escreveu, coisa. você já Veja escreveu uma coisa. sobre essa perda de também já, identidade? às vezes. Perde a identidade. Já escreveu sobre isso em relação, por exemplo, à União Europeia? Há perda de identidade que há... Já. E está preocupado com isso? Estou claro que sim. Pronto. Eu não sou federalista. Fico... mas a já grande maioria do seu escrevi partido... em vários por exemplo, sítios. o guru do PS é federalista. Está bem. E então, eu com isso? Às vezes podia ser. E eu com isso? Às vezes podia ser. Andei na escola, tenho a obrigação Agora, de não, passar pela pode, experiência, não é? não se pode afirmar que o território não é uma peça fundamental, desculpe lá. Pois não. Mas é. Não é? É fundamental. A entidade nacional não é uma questão Não é fundamental. indiferente que o Alentejo, Pronto. ou que traz os foi isso, montes, não é perceberam mal. indiferente que as regiões em Você disse, prateleiras... não se em pode patamares- afirmar que, não é, que a identidade nacional Eu não é posso, ter dito, fundamental. eu posso ter dito trocado. Não se pode afirmar que o território não é importante. O território é fundamental. Claro, eu estou a dizer que não se pode dizer isso. O território, Não, para não mim, se pode é afirmar dessa fundamental. maneira. Para mim, o Tem que se território é afirmar coisa fundamental. positiva. Não É diga evidente. que traz os montes. Ser parte de uma região em patamar, portanto, com o Minho e com o não sei o quê, é a mesma coisa do que uma província. A província traz os montes. Eu não discuto mapas. Eu discuto é a solução. Já disse que aceito. A solução Parece ser passa pelo consensual. mapa. Não passa nada. Aceito os cinco Passa territórios. pelas CCDRs. Porque é esse que é o mais consensual. Não é consensual, Esse é o é o mais que está consensual. instalado, é o que temos aqui, não então. quer dizer que seja Esse consensual. é o O que você achava é que se Porque mudávamos só a placa É o que aqui está. à entrada do edifício. Portanto, a placa diz lá, comissão lá de coordenadora do Val, de Lisboa e Val do Tejo. E você punha lá a dizer tão barato que governo regional. Não. Governo regional. Região de Lisboa e Val do Tejo. Governo regional. Não tenho nenhum problema em relação a isso. E as pessoas, quando não podiam se candidatar às câmaras, Isto é muito candidatavam-se aos governos regionais. Isto é muito simples. Há aqui duas opções. Desculpa. Terminou? Não, nós temos mantido aqui um diálogo vivo Tudo bem. e animado, mas posso ter o meu tempo. Não. O Oliveira Dias não gosta que eu interrompa, mas eu não me importo nada que ele me interrompa a mim, mantenho... Mas como é que sabe que eu não gosto? Porque não gosto. Eu nunca disse nada, você interrompe, sempre que quer lhe apetece, eu não digo nada. Como é que sabe que eu gosto ou não gosto? Mas, Também se isto Há não tem- duas. mas defende- Há duas. Isto é muito simples. Para que o nosso coordenador no final não diga que a gente não explicou nada. Há duas opções em cima da mesa. Estamos de acordo aí. Aí estamos de acordo. Uma Estamos é todos de acordo. a da desconcentração. Isto é, o país está dividido, cada ministério tem o seu mapa, até o CTT tem o seu próprio mapa, as forças militares, Vamos as meter uma forças coisa contra policiais o- não tem nada têm o seu contra o próprio CTT, mapa, então, que não segue a divisão territorial dos municípios e das freguesias. É aquela que eles entendem. Até a polícia tem o seu mapa. Acabei de dizer isso. Não, Acabei de dizer isso. desculpe, não ouvi. E então, aí funciona o poder central de forma desconcentrada. Fantástico. Aquilo que eu defendo e aquilo que outros apologistas como eu, que sabem mais do que eu desta matéria, defendem é: vamos pegar na autonomia que se deu
às freguesias e aos municípios. E alguns governos, que e estamos a falar? Quando nós mandar falamos- algumas secretarias de Quando Estado, nós falamos em conforme fez o autonomia, Dr. Santana o que é que Lopes, nós estamos a dizer? mandar algumas secretarias de Estado aí para o país. É a faculdade que o povo Era para tem, ter referido isso também. é a faculdade que o povo tem de se pronunciar sobre quem é que quer ser que sejam os seus representantes. Defendo isso à escala da freguesia, à escala do município e à escala da região. Porque as estruturas já existem. Não há geração de novas estruturas, Não, mas as de novos Mas clubes. é- As regiões Isso têm, não é o verdadeiro. amigo que fala sempre na Taxas. Constituição, É que as regiões têm que ser acabam- referendadas. Não pode haver esta- As regiões têm que ser As referendadas. regiões administrativas Oliveira, acabam taxos. Você, E muitos. Você e sabe, muitos. você sabe tão bem E como muitos. eu, você sabe tão bem como eu, para se implementar as regiões, temos que fazer um referendo. Isso está na Constituição. Tá bem. Está bem, desse modo assim, desculpe lá, mas quer dizer... Não, mas eu tenho para mim como aceito já e consolidado que vamos ter que fazer outro referendo. Ah, pronto. Não, eu já percebi até que teríamos que fazer mais até aquilo ser aprovado. Pelo Eu já menos foi aquilo percebi. que foi dito. Pelo menos foi o que o amigo disse. Há uma coisa que eu posso garantir. Irei a todos os referentes que forem convocados, não tenho dúvida. Olha, eu se calhar já E não vou terei sempre votar tempo. pelo Eu sim. se calhar já não terei tempo, porque eu Eu estou vou votar convicto que sempre vocês pelo são sim. bates, os próximos, Porque se, se calhar já não terei se, tempo. se fizeram tantos referentes quantos necessários para que o aborto fosse aprovado, não vejo por que razão é que em relação às regiões administrativas não se há de fazer o mesmo. Nem que seja por cansaço. Mas porquê é que não se há de fazer Mas o sabe mesmo? uma coisa, não sabe? Nos referentes tem que haver mais do que 50% para aquilo ser Oh, vinculativo. meu amigo, não vejo porque é que não se há de fazer o mesmo. Se for Só estou a dizer- funcionará para a Mas eu não região. estou a dizer sou é que tem que contra haver a mais ideia de de referendar 50%. outra vez. Pronto, Tudo nem bem, eu. e se perder Isso é aquilo, o mal menor. se perder aquilo em Se que eu pudesse acredito, evitá-lo, tudo bem. tanto melhor. Agora, Esse é o mal menor. o nosso A seguir a papel, esse, o nosso papel serei não o é... primeiro a pedir... Desculpa, o nosso papel aqui, então, hoje, referendo não às é, matérias não é constitucionais. defender o referendo, nem contra o Exatamente, referendo, nem claro, não sei o quê. claro. É argumentar, no Exatamente. sentido que um eventual referendo que possa vir a acontecer tenha já algum suporte que nós Quando se possamos- conferiu autonomia ao poder local, tenha algum suporte teórico, técnico, quando se político, económico, o que quiser, para justificar as nossas posições. Modelos políticos. Ou Ao fim e ao cabo, Exatamente. modelos Agora- políticos. ou aceitamos. Já agora deixem-me ter aqui uma colherada agora. Deixa eu ver. A situação de concretizar ou não uma regionalização, no momento em que estamos a viver, enfim, de crise, como todos parecem concordar que estamos, é ou não uma boa oportunidade, seria ou não uma boa oportunidade para se avançar com o processo? Para mim não. Isso daí Não são as crises, viriam ou não vantagens? não são... Deixa-me começar por ali. Eu digo já que não. Não me parece que seja esta a altura ideal. Aliás, tivermos que avançar e respeito que, exatamente, conforme há pouco aqui falávamos, que os adeptos da regionalização, passando esta travessia do deserto, comecem novamente a movimentar-se no sentido de se fazer novo referendo. E acho que as pessoas se devem pronunciar e, nesse aspecto, tenho uma perspectiva que é vamos respeitar o que é que o povo português decide. Agora, não me parece que neste momento a regionalização seja a panaceia para os nossos males todos. Quer dizer, não brinquemos, o mal do país não passa propriamente pela regionalização. Mas eu não me Portanto, refiro, eu não faço... Implementar regionalização em tempos de crise parece-me, aliás, contraproducente. Parece-me, na minha opinião, aliás, contraproducente. Se era isso que queria, era a minha resposta concreta e objetiva. Sim, saber se... É isso que eu estou a dizer. se Nem achava parece que era- seja... Repare, se nós formos auscultar o povo, Digamos que, não me parece que seja sendo- a melhor altura para se fazer um referendo. Sendo uma Os ação problemas todos que existem. perturbadora, sendo de qualquer maneira um movimento perturbador, enfim, do status quo, já que há mexidas, a mexer mexe tudo, já que há alterações, altera-se tudo. Isso pode ser um bom princípio, pode ser uma ajuda, não pode... E eu do nosso continuo ponto a de vista. defender que se devia Acha que não? mexer no mapa, digamos assim, no mapa Ainda não me político. deixaram falar sobre isso. Eu acho que não. Agora sim, com certeza. Eu acho que não é a solução. Aliás, acho que defendo que se tenha que se referendar, que se referende, não tenho nenhum problema com isso. Eu farei o meu papel o melhor que eu puder e souber, que é tentar transmitir às pessoas aquilo que eu penso e os riscos que correm com a regionalização. Em todo caso, pode ser que um dia, também não descarto essa possibilidade, haja respostas às dúvidas que eu ainda tenho, Claro. que me possam fazer pensar de uma outra maneira. Neste momento eu acho que não. E, por outro lado, acho que nós vamos deitar lenha para a fogueira, no fundo, porque até poderíamos, de alguma forma, como as pessoas estão numa situação praticamente desesperada, e é preciso não andar todos os dias na rua, é preciso não perceber o que é que se passa nas aldeias, nas freguesias rurais, nas cidades do interior, etc. Em Bragança. O que é que se passa em Lisboa, em determinadas zonas, em determinados bairros,
E eu tenho o cuidado de ver essas coisas e de as apreciar com alguma atenção. Conheço muita gente que faz agora, neste momento, voluntariado em áreas extremamente críticas. Portanto, é preciso não ter atenção a isso para não perceber que, se calhar, agora, uma proposta de regionalização como uma panaceia para todos os males até podia fazer com que as pessoas viessem a aprovar, a votar no sim. Até podia ser. Porque as pessoas hoje estão sedentas de uma solução qualquer. E eu acho que nunca essas soluções criadas e encontradas nessas alturas foram as melhores. Por outro lado, eu acho que nós hoje precisamos de resolver tipo de situações e de questões. Imagina a regionalização agora. E imagine como é que as regiões mais pobres de Portugal resolveriam o problema do emprego, por exemplo. Imagine como é que elas se libertariam da questão da desertificação. Porque as pessoas iam à procura, porque têm a liberdade, o facto de ser região não fecha fronteiras, certo? Portanto, isso faria com que as pessoas percebessem que ali, na sua região, então é que elas não tinham a menor das hipóteses. E teriam que ir à procura de sei lá de quê. Eu trabalhei no Alentejo muito tempo em iniciativas locais de emprego, em muitas situações que pela força das circunstâncias e das aulas que eu tinha que dar, era obrigada praticamente a ter que o fazer e a ter que conhecer. E lembro-me de quando se falava de sustentabilidade, efetivamente a sustentabilidade precisa de recursos, porque senão não há sustentabilidade. A sustentabilidade não se inventa. E é preciso que as pessoas tenham, digamos que atinjam níveis solidários que a gente não tem em Portugal. É preciso isso, é preciso se calhar mexer com as pessoas de uma outra maneira. Hoje há a tentativa de se implementarem algumas economias solidárias, economia social em determinadas zonas em que as coisas estão demasiado críticas e se calhar é por aí o caminho. A regionalização, deixemos que se resolvam os problemas primeiros e depois logo se vê. Acho que iríamos trazer um novo custo a todos os níveis, desde já ao nível do custo objetivo que representa fazer um referendo agora. Deitar a gasolina da fogueira. Como até ao ponto de criar regiões neste momento para aqui. Apontar para que estas CCDRs tenham mais poderes do que aqueles que têm, até que ponto é que isso poderia funcionar? Até que ponto é que uma reestruturação das CCDRs, porque a serem CCDRs, como o Oliveira Dias diz, que seriam por eleição do povo, etc., etc., e se iria mexer com toda uma estrutura que já está montada, com custos determinados, iria fazer com que esses custos duplicassem neste momento. Portanto, eu acho que agora, então é que não de todo. A resposta à tua pergunta, é isso? Aquilo que tu quiseres. Eu gostaria que sim, de respondesse à minha questão, mas... Eu penso que ninguém ouviu ainda dizer que as regiões administrativas são uma panaceia para os problemas do país. Aí estamos todos de acordo. Portanto, não vou perder tempo com isso. É uma das soluções. Continuar tudo como está é que não é solução. Tenho isso para mim como temos aí as CCDRs, ainda não vimos nada. Temos aí as CCDRs, quem lá manda é mais ou menos indiferente, ainda não vimos para nada. A opção, como disse, é entre estarmos como estamos e avançarmos um passo, 2 passos ou 3 passos. Em momento de crise será a altura indicada? Bem, aquilo que ensinam nas universidades é que é nas crises, nos momentos de crise, que se geram as oportunidades. E eu sempre acreditei, enfim, nessa regra, nesse princípio. Mas não é para tudo. No dia 25 de abril de 1974, deu-se uma revolução. Em 76, aprovámos a Constituição. Contava-se aquela anedota que o Banco de Portugal duplicou as reservas de ouro. Fantástico. Então como é que foi isso? A empregada da limpeza esqueceu-se lá da pulseira. Bom, era um momento de crise menos adequado para encetar experiências que nunca se tinham tentado em Portugal. Estou-me a referir à autonomia, à descentralização. Então, o ideal seria, sendo um momento de grande aflição nacional, um momento de grande dúvida sobre se as instituições democráticas se consolidariam ou não, era o momento menos indicado para, vamos aqui dar aqui uma autonomia aos povos, freguesias e municípios, a ver no que é que isto dá. Não. Pegando daquilo que agora disseram,
À época, o ideal seria, não, vamos continuar isto tudo centralizado, que é para podermos controlar as coisas. E não. A opção foi pela autonomia. E mais. O amigo está baralhado nos dados. Está baralhado nos dados. Não foi autonomia do poder local. A Constituição é em 76. A autonomia do poder A Constituição é em 76 e tiram-lhe um terço do subsídio de Natal uns aninhos mais à frente. O amigo está enganado nos dados. A autonomia que o poder local conquistou Isso foi uma recuperação, não foi uma invenção do 25 de Abril. De grande aflição, foi notável, chegando à data de hoje. Foi a nova Constituição. Mais uma razão para a manter. E eu mais não digo do que aproveitar esta experiência notável e continuá-la de acordo com a nossa Constituição. Exatamente. Porque a gente não pode olhar para a Constituição só para aquilo que nos dá jeito. Exatamente, por isso é que ela está o referendo. Continuá-la ou não? Não, o referendo vem depois. Desculpa, o meu amigo é a favor de uma medida. Isso vem depois, sabe disso. Sei, e foi o Marcelo de Sousa que impôs isso. Eu sei. Sabe disso. Deixa-me lá só Vamos uma coisa. Eles é que inverteram a lógica das coisas. Nós vivemos numa sociedade em que temos diversas opiniões. E, portanto, eu continuo a dizer felizmente, nós neste momento podemos ter opiniões. Que é para perceber melhor aquilo que eu estou a dizer. Não, eu já percebi. Não percebeu, não. Não percebi. Há tempos. Portanto, se nós pegarmos nesta experiência notável que as freguesias e os municípios nos deram até hoje... Porque é que vamos estragar agora com uma regionalização? Estragar não. Estragar porquê? Então se ela está tão boa... Isso é a partir do princípio... Bem, pode haver aqui algum desconhecimento. Não sei se sabem, as regiões administrativas não vão buscar nada nem aos municípios nem às freguesias. Se é isso que vos contaram-vos mal. Não é isso que acontece. Deixe lá, não, por aí não. As regiões administrativas por aí, então, têm que respeitar as atribuições, quer dos municípios, quer das freguesias. Então não fazem falta. Atribuições então, não nem podem deixar de ser de Tem outra que maneira. respeitar o quê? Desculpa. As atribuições. Então vão tirar poderes a quem? Muito bem. Não vão tirar poder Então nem fazem o aos quê? municípios, nem às freguesias. Não vão ter poder. Vão tirar poder a Não quem? vão ter poder. Não vão? Então para que é que servem? Vão tirar poder a quem? Não vão ter Obviamente poderes. vão tirar poder ao Governo Central. Então é mais uma postura. Por isso o Guterres dizia, eu devo ser o único Primeiro-Ministro do mundo que quer perder poderes. Não é devia. verdade, Ele sabia não é para onde que eles verdade. iam. Bom, Não, porque ele o sabia doutor Santana para onde é que eles Lopes, iam. ouça, o doutor Santana Lopes pôs secretarias de Estado espalhadas por esse país. E foi lindíssima a a agricultura experiência. foi para E fez Santarém. bem, mas isso fez bem. E a agricultura pois foi foi para fantástico. Santarém. Fez bem. Mas depois veio o José Sócrates e mandou regressar as tropas à base. Tudo para Lisboa. E acha que eu concordo com tudo que o Sr. Engenheiro José Sócrates faz? Pois eu acho que sim, senhor. O Ministério do Turismo devia estar lá embaixo em Faro. O da Agricultura devia Não estar sei no meio do porquê. Alentejo. Porquê é que Bragança não tem o Ministério do Turismo? Porque é em Bragança que é preciso implementar o É olhar turismo, para os não é? indicadores do Não é no turismo. Onde é Algarve. que acha que os indicadores Então do vamos turismo pesam continuar a mais? pôr mais Em Bragança ou é no Algarve? Eu só faço bem pergunta. Onde é que devia estar a Secretaria de Estado do Espera aí. Desemprego? Ora bem, Não, mas agora- Deixe-me só dizer uma coisa. Vamos enriquecer se os você mais diz, ricos depois aqui para empobrecer os mais os pobres. moderadores não me deixam dizer mais nada. Vamos continuar a Ainda não enriquecer os acabei. ricos para empobrecer os Eu ainda não pobres. acabei. Nessa Meus lógica. senhores, O amigo é a estamos- pessoa que mais fala. estamos na reta Essa final. Há técnica- qualquer coisa que não essa funciona. técnica. Não sou. Há aí uma contradição. Estamos, estamos mesmo nos últimos minutos, Sistematicamente. portanto vamos terminar. Sou sistematicamente interrompido. Não, é verdade. E Não isto- é verdade, não é E verdade. isto, nós se não encararmos isto de uma... Como é que eu ia dizer isto para ser politicamente correto? E o português é uma língua riquíssima, com tanta... Ah, mas não faz mal, esteja à vontade. Mas esta coisa de sistematicamente interromper o raciocínio de uma explicação que se está a dar, não aproveitar ninguém. Quem está a ver-nos, não é verdade me vê porque concluir o houve uma raciocínio. altura daqui da nossa conversa de hoje que o senhor que está ali a Você já controlar falou estas duas coisas vezes das freguesias de Lisboa disse e na que reestruturação que está a ser estávamos feita. aqui num debate Eu já que era uma tentei entrar conversa. aí, que era não uma consigo, porque sou sucessivamente interrompido e depois fico sem falar. Deixa-me só dizer Não, uma já coisa. entrou Vem-me você. ajudar Você agora. até disse que era contra as freguesias. Agora vem-me Era ajudar pela uma- extinção das mesmas. Posso só dizer uma coisa? Exatamente. E Vem-me- interromperam o meu raciocínio Convém? para me Mas pronunciar eu sobre o não que está a acontecer em interrompi. Lisboa. Eu não interrompi o seu raciocínio, só acrescentei uma coisa, um dado. Porque quando me referiu que o turismo devia estar no Algarve, eu perguntei por que não em Bragança. Afinal, se é no Algarve, porque os indicadores dizem que no Algarve é que há turistas, então estamos a continuar a enriquecer os ricos para empobrecer os pobres, certo? É para isso que serve a regionalização, então não vale a pena. Não, isto não tem nada a ver com... Lá está. O problema é que nós entretemos aqui com questões que não têm nada a ver com a regionalização. Tem. Não tem. A descentralização tem tudo a Não tem nada a ver ver. com a... A descentralização tem tudo a ver. Aquilo que Santana Lopes fez foi desconcentrar ministérios, não foi descentralizar. Nem desconcentrou. Eu tenho que terminar o Desconcentrou programa. territorialmente, não desconcentrou mais O nada. atual modelo que nós temos de centralismo
Bom, não tendo mais nada, não podendo pegar nas regiões administrativas, com as autoestradas que utiliza advoga... a desconcentração ministerial. Com as e manda os autoestradas, ministérios deixa-me só para dizer onde uma eles fazem coisa. mais Com as falta. autoestradas que defende, a questão de pensar no Terreiro do Paço é uma figura de estilo. Porque se as autoestradas nos levam tão depressa a tanto sítio e em 5 horas atravessamos o país, É verdade. Não faz é preciso mal. regionalização. Exatamente. Bom, não então, vale a pena. estamos na altura de terminar o programa. E desta vez estamos, podes dizer que sem esclarecer as pessoas, com razão. Estamos na, Não, estamos ficou na aqui nossa esclarecido uma estamos na situação nossa- regular. Porquê é que não esclarecemos? Ficou esclarecido que há duas pessoas aqui neste debate que são adeptas daquilo que é neste Que o momento governo continua os a ter o poder que municípios tem, e o e há reforço. outro não. Não, O não, reforço não, não, estamos não no ter as final. coisas nem E faça você, sentir estamos no conclusões. final. você é adepto que se faça um novo referendo. Estamos no Mas final não do nosso precisa tirar tempo. Eu sou contra os conclusões. referendos. Tivemos- Devia estar na Constituição referendo. Tivemos Não digo sobre nada. regionalização uma conversa animadíssima. Penso que foi um tempo francamente rico nesta discussão, contrariamente à deixa que o meu parceiro Oliveira Dias aqui me deu. Não vou dizer que ficou por esclarecer, bem pelo contrário, penso que foram aqui levantadas e discutidas e, enfim, discorreu-se sobre temas francamente importantes e provavelmente trouxeram, enfim, algumas ideias, aclararam algumas ideias a quem nos seguiu e a quem nos vai seguir no futuro, porque estes debates ficam futuramente, enfim, serão futuramente disponibilizados. Estamos na altura, chegamos ao fim do nosso programa, a Fórmula Resolvente desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011. Chegamos ao fim. 2, 8 dias cá estaremos com a nova Fórmula Resolvente. Iremos falar 2, 8 dias da terceira idade em Odivelas. Todos os que nos seguiram em casa, muito obrigado. Aos meus companheiros, estes 3 companheiros que aqui estiveram comigo neste debate e nesta conversa vivíssima, o meu muito obrigado. Barão das Neves, Mariana Cascais, Oliveira Dias. Eles trouxeram para vos expor aquilo que sabem e aquilo que pensam sobre a matéria. Espero que tenham aproveitado. Muito boa noite. Até 2, 8 dias.